Sob o céu de um império que se estendia das areias quentes do deserto africano aos nevoeiros frios das ilhas britânicas, Roma, a cidade eterna, pulsava como o coração inexorável de um mundo inteiro. No ano 64 d.C., quando as legiões romanas guardavam as fronteiras mais distantes e os comerciantes navegavam pelos mares interiores levando especiarias, sedas e escravos, a capital do Império Romano erguia-se monumental, colossal e apinhada, uma amalgama impressionante de opulência imperial e miséria popular. Entre as colinas históricas e os vales preenchidos por becos tortuosos, erguiam-se palácios resplandecentes, templos consagrados aos deuses eternos, fóruns repletos de vozes e praças onde o destino da República, agora extinta, havia sido selado. Roma era, ao mesmo tempo, um prodígio da engenharia e um labirinto de fragilidade humana. Os aquedutos que cruzavam o céu sobre arcos de pedra garantiam água limpa às fontes públicas e às casas mais abastadas, enquanto as insulae, prédios altos e precários onde vivia a maioria da população, se amontoavam perigosamente sobre ruas estreitas e abafadas, impregnadas pelo cheiro de fumaça, suor e fermentação. Havia mais de 1 milhão de habitantes respirando o mesmo ar denso, e cada esquina, cada mercado e cada taverna era o cenário de encontros, intrigas e sobrevidas, de onde emergia um cotidiano vibrante e desordenado, mas sempre à beira do caos. No alto do Palatino, as domos dos senadores e patrícios deslumbravam com seus mosaicos, jardins e fontes murmurantes protegidas do tumulto da plebe. O Fórum Romano, centro político e econômico, fervilhava de magistrados, advogados, vendedores e curiosos, todos sob a sombra das colunas coríntias e dos arcos triunfais que eternizavam conquistas militares. E ao lado do esplendor das obras públicas, como o Panteão e os banhos termais, subsistiam vielas claustrofóbicas, onde a madeira e a palha formavam uma combinação tão inflamável quanto inevitável, propiciando desde sempre o espectro temido dos incêndios devastadores. A cidade àquela altura já havia experimentado as labaredas da destruição em outras épocas, mas nenhuma jamais abalara sua estrutura e orgulho como a que se aproximava silenciosamente. Contudo, antes do fogo, Roma exalava a confiança de uma civilização que acreditava ser invencível, amparada pelas legiões invictas, pela Pax Romana e pelo direito que havia codificado o mundo conhecido. Entre as praças e os santuários, entre os fóruns e as tabernas, a cidade vibrava com as corridas no circo máximo, com as tragédias encenadas nos teatros e com os rumores das conspirações palacianas que faziam tremer até mesmo os alicerces do Palatino. A capital do mundo não dormia, nem parava. À noite, sob o brilho vacilante das tochas e das lamparinas de azeite, os bairros populares se enchiam de vozes, de canções e de perigos ocultos nas sombras. Guardas patrulhavam as vias principais, mas muitos sabiam que o verdadeiro poder residia não apenas no Senado ou na guarda pretoriana, mas no anonimato das multidões e na vastidão incontrolável da metrópole. Roma era um organismo vivo, cujos pulmões eram os mercados, o estômago as tabernas e os intestinos os esgotos que serpenteavam sob as pedras gastas das vias. No trono imperial, Nero, jovem e excêntrico, exercia o poder supremo enquanto os rumores sobre sua predileção pelas artes e sua aversão pelos deveres administrativos já despertavam sorrisos cínicos e olhares desconfiados entre os mais veteranos políticos. Ainda assim, poucos poderiam imaginar que em breve a própria cidade que simbolizava o poder absoluto seria consumida pelas chamas e que seu governante seria eternamente associado a essa tragédia. Roma, naquele instante, era o centro absoluto do mundo, magnífica e vulnerável, esplêndida e frágil, pronta para ser eternizada pela história não apenas por suas glórias, mas também por suas ruínas fumegantes. Nero Cláudio César, Augustus Germânicos. O nome ressoava nos corredores do Palatino e nas praças de Roma como o de um imperador, cuja figura transbordava as fronteiras do poder convencional e se projetava com igual intensidade nos domínios da arte, da extravagância e do escândalo. Filho de Agripina, a jovem bisneta de Augusto e irmã de Calígula, Nero não nasceu destinado ao trono.
Sua ascensão foi resultado de uma intricada rede de alianças, intrigas e assassinatos cuidadosamente tramados por sua mãe, cuja ambição e astúcia moldaram o caminho do jovem para o poder supremo do império. Quando, aos 17 anos, Nero assumiu o trono, o mundo romano viu-se diante de um soberano tão jovem quanto inexperiente, mas envolto por um entorno político sagaz, composto pelo filósofo Sêneca, seu tutor, e pelo prefeito do pretório, Burro. Sob sua orientação, os primeiros anos de governo pareceram prenunciar uma era de justiça, clemência e estabilidade. Mas o véu de equilíbrio logo se esgarçou, revelando a essência complexa e contraditória de Nero. Um homem que, mais do que governar, desejava ser adorado, não como imperador, mas como artista. Nero nutria um amor visceral pelas artes performáticas, sobretudo pelo canto, pela poesia e pelo teatro. Não bastava para ele que os poetas cantassem sua glória ou que os escultores eternizassem sua imagem em mármore. Nero queria ser ele próprio o poeta, o cantor e o ator. Vestia-se com as túnicas dos trágicos gregos. Empunhava a lira com a destreza de um músico consumado e interpretava longos e emocionados monólogos, seja diante de plateias íntimas na corte, seja em espetáculos públicos que chocavam os mais tradicionais setores da elite romana, para os quais tais manifestações eram indignas de um princeps. Essa paixão artística, no entanto, não era mero capricho ou futilidade. Era antes a expressão de uma personalidade que buscava romper as amarras do rígido protocolo imperial, afirmando-se como um criador, um ser superior, cuja genialidade artística justificaria qualquer transgressão política ou moral. Para Nero, governar e criar eram faces da mesma moeda, e sua busca pela glória estética transformou-se gradativamente em uma trilha perigosa, marcada pela alienação da aristocracia e pelo descrédito perante os círculos senatoriais. À medida que sua necessidade de aprovação artística crescia, também aumentavam sua paranoia e sua intolerância à crítica. As relações familiares deterioraram-se de forma irremediável. Sua mãe, Agripina, foi assassinada por ordem sua, num crime que estremeceu Roma e que, segundo alguns, assinalou o momento em que Nero abandonou qualquer vestígio do moderado governo inicial. Sua esposa, Octávia, foi repudiada e executada sob falsas acusações, enquanto sua nova amante, Popeia Sabina, reinava soberana sobre o coração do imperador e sobre os corredores do poder. Politicamente, Nero passava a se afastar das funções administrativas, delegando o governo a favoritos e ministros, enquanto concentrava-se cada vez mais em suas apresentações artísticas, viagens e projetos megalomaníacos, como a construção da Domus Aurea, o palácio que, anos mais tarde, seria visto como o símbolo máximo de sua suposta loucura e de sua insensibilidade diante das tragédias públicas. Contudo, apesar de suas excentricidades e crueldades, Nero soube cultivar uma relação ambígua com o povo romano. Promovia espetáculos grandiosos no Circo Máximo, distribuía alimentos em tempos de escassez e organizava festividades memoráveis, garantindo uma popularidade que por muito tempo o protegeu da queda. Sua imagem entre as massas contrastava com a aversão que despertava no Senado e entre os membros mais tradicionais da elite, para os quais Nero representava não apenas a degeneração moral do império, mas o colapso dos valores republicanos que ainda subsistiam na memória coletiva. Assim, à véspera do grande incêndio que marcaria sua existência para sempre, Nero era um imperador em plena metamorfose, de jovem promissor a artista incompreendido, de governante a tirano, de homem a mito trágico. Seu nome já se confundia com lendas e rumores, e seu destino, entrelaçado ao da cidade que o coroara soberano, estava prestes a ser selado pelas chamas que consumiriam Roma e eternizariam para sempre a questão: Nero foi o incendiário de Roma ou apenas sua vítima mais ilustre? A noite de 18 para 19 de julho do ano 64 d.C. começou como tantas outras sob o céu morno do verão romano, com os ventos quentes serpenteando pelas vielas estreitas da Subura e pelos corredores do Circo Máximo, onde barracas de madeira, tendas de lona e depósitos inflamáveis
compunham um cenário propício ao desastre. Não havia na Roma daquela época um corpo de bombeiros organizado, tampouco regulamentações eficazes que impedissem o amontoado de estruturas frágeis e combustíveis que forravam os bairros mais populosos da cidade. O risco de incêndio era constante, mas aquela noite seria diferente, extraordinária, apocalíptica. Segundo os relatos de Tácito, foi precisamente em uma das lojas localizadas nas cercanias do Circo Máximo que o fogo começou, como uma língua de chama faminta, que rapidamente se alastrou empurrada pelo vento e alimentada pelas construções de madeira ressequidas pelo calor do verão. O fogo, inicialmente contido em uma parte do mercado, logo escapou ao controle, espalhando-se com violência em várias direções. Em questão de horas, as labaredas atingiram não apenas as tendas comerciais, mas também as habitações próximas, galgando os morros, saltando becos, atravessando pátios e consumindo um a um os bairros adjacentes. Os gritos das primeiras vítimas se mesclaram ao estalido das madeiras incendiadas, ao gemido das estruturas que cediam e ao tropel desesperado de famílias inteiras que tentavam, em vão, salvar seus pertences e escapar das chamas. As ruas estreitas, tortuosas e apinhadas rapidamente transformaram-se em armadilhas fatais, onde muitos foram sufocados pela fumaça ou esmagados sob os escombros dos prédios em colapso. À medida que a noite avançava, a claridade avermelhada das chamas tingia o céu, refletindo-se nas águas do Tibre e sendo vista de colinas distantes como o Gianicolo e o Quirinal. O pânico logo se espalhou por toda a cidade. O fogo impiedoso não respeitava templos, monumentos ou casas nobres. Tudo era reduzido a cinzas com a mesma indiferença. Nem sequer o Palatino, símbolo do poder imperial, foi poupado da ameaça. Enquanto os mais ricos fugiam para suas vilas nos arredores, carregando joias e mantimentos, os pobres, mais uma vez, eram abandonados à própria sorte, encurralados nas vielas sem saída, onde o fogo consumia até mesmo a esperança. As tentativas de combate ao incêndio revelaram-se insuficientes e desorganizadas. As autoridades, pegas de surpresa, não tinham planos ou recursos para enfrentar um desastre daquela magnitude. Grupos de moradores, improvisados como brigadas, lutavam com baldes de água extraída de fontes públicas e poços privados, mas o fogo avançava mais rápido do que podiam contê-lo. Muitos, resignados, limitavam-se a fugir, enquanto outros saqueavam casas abandonadas numa explosão de caos e violência que só intensificava a catástrofe. No epicentro do desastre, rumores começaram a se propagar como labaredas invisíveis. Havia quem dissesse que homens haviam sido vistos ateando fogo deliberadamente em certos pontos, impedindo que o incêndio fosse contido. Outros afirmavam que forças ocultas, talvez a mando do próprio imperador, tinham interesse em ver Roma destruída. A desinformação, como sempre em tempos de calamidade, era um combustível tão potente quanto a madeira e o feno das habitações incendiadas. Enquanto a noite parecia interminável, com o céu em brasa e a cidade à beira do colapso, uma pergunta começava a se formar, silenciosa e terrível, nos corações dos sobreviventes e na memória coletiva que, séculos depois, ainda tentaria decifrar os acontecimentos daquela madrugada. O incêndio fora um acidente, um ato divino ou a manifestação perversa de uma vontade humana. Assim se iniciava o que seria lembrado como o Grande Incêndio de Roma, uma tragédia sem precedentes que, em poucos dias, transformaria a capital do mundo em um mar de ruínas fumegantes e daria origem a uma das mais persistentes e controversas acusações da história, a de que Nero, o imperador artista, teria ordenado a destruição de sua própria cidade. O fogo que nasceu tímido no coração do Circo Máximo rapidamente se transformou em um monstro indomável que devorou Roma com uma fúria incessante ao longo de 6 longas e aterradoras noites. Durante esse período, a cidade, que por séculos parecera invulnerável, viu-se reduzida a um amontoado de escombros, brasas e lamentos, enquanto as chamas dançavam sob o céu encarnado, tingido pelo fumo e pelo desespero. Os ventos, cúmplices involuntários da tragédia, impulsionavam o incêndio de bairro em bairro
como se fossem deuses antigos, enfurecidos com a arrogância humana, soprando destruição sobre uma metrópole que até então jamais conhecera calamidade tão vasta. Dos 14 distritos que compunham a cidade, 3 foram completamente arrasados, enquanto outros 7 sofreram danos graves e irreparáveis. As áreas mais pobres, compostas por insulares superlotadas, foram as primeiras a sucumbir, com seus frágeis edifícios de madeira colapsando sob o calor abrasador. As noites, que antes eram embaladas pelo burburinho das tavernas e pelo eco das carroças nas vias de pedra, tornaram-se um inferno incessante. Homens, mulheres e crianças fugiam em todas as direções, carregando o que podiam: pequenos baús com moedas, estatuetas dos deuses lares, mantos ou, simplesmente, suas próprias vidas. As vias Sacra, Ápia e Flamínia, que outrora conduziam legiões e procissões triunfais, agora eram tomadas por multidões em pânico, deslocando-se sob o clarão das chamas que avançavam com uma velocidade espantosa, saltando sobre telhados, invadindo pátios e corroendo alicerces. O fogo não distinguia o profano do sagrado. Templos venerados há séculos, como o de Júpiter Estator e o de Vesta, cederam às labaredas, enquanto fóruns, arcos triunfais e basílicas desabavam sob o calor insuportável. Até mesmo os monumentos mais robustos, erguidos em pedra, sucumbiram. Suas colunas rachadas, seus frontões desabados, seus interiores transformados em cavernas de carvão e cinzas. Os relatos narram que, diante da magnitude da destruição, muitos romanos impotentes assistiam em silêncio à ruína de sua cidade, outros pranteavam e alguns, desesperados, se atiravam ao fogo, preferindo a morte imediata à lenta agonia provocada pelo desabamento dos edifícios ou pela asfixia causada pela fumaça espessa que pairava sobre Roma como um manto funesto. Em meio ao caos, não faltaram episódios de brutalidade e egoísmo. Saques eram perpetrados por grupos que, protegidos pela desordem, invadiam casas abandonadas e carregavam consigo joias, mantimentos e obras de arte, enquanto patrícios tentavam, com subornos e escoltas armadas, garantir o resgate de seus bens e de suas famílias. A solidariedade cedia espaço ao instinto de sobrevivência, e Roma, que tantas vezes celebrara sua civilização superior, via-se reduzida à sua essência mais crua e animalesca. Naqueles dias de fogo incessante, as legiões estacionadas próximas à cidade tentaram auxiliar no combate às chamas, mas as tentativas revelaram-se inúteis. Não havia, como nos tempos modernos, brigadas de bombeiros organizadas, tampouco bombas d'água ou equipamentos de proteção. Os esforços consistiam em criar cortinas de demolição, destruindo casas e bloqueando ruas para conter o avanço do fogo. Mas muitas vezes essas medidas apenas agravavam o desespero da população, que via suas residências destruídas preventivamente sem qualquer garantia de salvação. Enquanto isso, o Tibre, que tantas vezes servira como via de transporte e fonte de vida para a cidade, tornava-se agora uma rota de fuga. Barcos improvisados transportavam famílias inteiras para as margens opostas, e milhares de romanos se aglomeravam nos campos do Vaticano e nas colinas mais afastadas, observando, aterrorizados, o espetáculo macabro da destruição de sua pátria, com o fogo pintando o horizonte e o ar impregnado de fuligem, cinzas e lágrimas. 6 dias e 7 noites transcorreram sob o domínio das chamas, até que, exausto de sua própria fúria, o fogo começou a enfraquecer, vencido não pelos homens, mas pelo esgotamento do próprio combustível. A cidade fora consumida. Quando, enfim, as últimas labaredas se extinguiram e a fumaça começou a rarear, o que restou foi um panorama desolador. Bairros inteiros transformados em deserto de ruínas, cadáveres calcinados entre escombros fumegantes, monumentos históricos pulverizados e uma população paralisada pela dor e pela perplexidade. Naquele cenário de devastação, Roma parecia, pela primeira vez em séculos, mortal. A capital, que havia resistido a invasores, conspirações e rebeliões internas, jazia agora abatida por um inimigo invisível, impiedoso e talvez humano: o fogo. E como um espectro pairando sobre as ruínas, começava a se espalhar a pergunta que moldaria o imaginário coletivo pelos milênios seguintes:
quem fora o responsável por tamanho cataclismo? O acaso, a ira divina ou o próprio imperador? Enquanto Roma ardia, consumida por labaredas que pareciam nunca se extinguir, o imperador Nero, senhor supremo do império mais vasto e poderoso da antiguidade, tornava-se, involuntariamente ou não, o protagonista silencioso de um dos episódios mais controversos da história. A questão que reverbera desde então, ecoando pelos corredores da historiografia e pelos palcos da cultura popular, é esta: onde estava Nero quando Roma queimava? E mais do que isso, o que fazia ele enquanto as chamas destruíam a cidade que personificava o poder e a glória de seu governo? Os relatos das fontes antigas, principalmente os de Tácito, Suetônio e Dion Cássio, são marcados por ambiguidades, rumores e, possivelmente, preconceitos políticos e morais. Alguns afirmam que Nero encontrava-se na cidade portuária de Antium, sua cidade natal, localizada a cerca de 60 quilômetros de Roma, quando recebeu a notícia do incêndio. Outros sustentam que ele estaria em Roma, assistindo impassível ou, ainda pior, contemplando extasiado as chamas que devoravam a metrópole. O episódio mais infame, eternizado sobretudo pela tradição popular, é o da imagem de Nero postado sobre o alto de sua residência imperial, tocando a lira e cantando versos sobre a destruição de Troia, enquanto sua própria cidade se consumia em fogo. Esta cena, evocativa e dramática, gravou-se indelevelmente no imaginário ocidental. O imperador artista, alheio ao sofrimento do povo, entregando-se à estética do desastre, indiferente à tragédia real. Contudo, tal imagem é provavelmente mais uma construção literária do que um registro factual. De acordo com Tácito, considerado uma das fontes mais confiáveis, Nero, ao saber do incêndio, apressou-se em retornar a Roma e, uma vez na cidade, não se mostrou inerte. Pelo contrário, ele teria organizado pessoalmente operações de socorro e abrigo às vítimas, disponibilizando seus próprios jardins e palácios, como os do Campo de Marte e do Palatino, para acolher os desabrigados. Além disso, ordenou a distribuição de suprimentos, como grãos e roupas, numa tentativa de amenizar o sofrimento da população e de restaurar, ao menos parcialmente, a ordem pública. Essas ações, no entanto, não impediram que rumores começassem a circular de forma insidiosa e avassaladora. A própria magnitude da tragédia, aliada à personalidade excêntrica e impopular do imperador entre a aristocracia e o Senado, alimentou as suspeitas de que Nero poderia não apenas ter se omitido diante do incêndio, mas pior, tê-lo provocado deliberadamente. O motivo seria, segundo tais rumores, a intenção de reconstruir Roma segundo seus próprios desígnios, transformando a antiga e caótica cidade numa metrópole monumental, com largas avenidas, novos edifícios e, principalmente, espaço suficiente para erguer sua mais ambiciosa criação, a Domus Aurea, o Palácio Dourado. Os cronistas se dividem. Alguns apontam que a rapidez e a escala dos projetos arquitetônicos subsequentes ao incêndio seriam prova de uma premeditação, enquanto outros argumentam que tais iniciativas foram, simplesmente, uma resposta necessária à destruição quase total da cidade. O fato é que, desde aqueles dias ardentes, Nero foi simultaneamente visto como o possível incendiário e como o benfeitor que socorreu seu povo em meio à calamidade. Enquanto a cidade ainda fumegava, o imperador percorreu pessoalmente as ruínas, talvez em busca de inspiração artística, talvez para avaliar os estragos e orientar a reconstrução. Segundo algumas fontes, chorou ao ver os templos destruídos e os bairros reduzidos a cinzas. Segundo outras, contemplou com frieza, já arquitetando a nova Roma que se ergueria sobre os escombros da velha. No centro desse emaranhado de relatos contraditórios, emerge a figura complexa de Nero, um homem obcecado pela arte e pela glória, capaz de gestos de generosidade pública, mas também de atos de crueldade. Um governante que, ao mesmo tempo, amava e temia seu povo. Um imperador que, para uns, foi vítima de calúnias e, para outros, símbolo do despotismo autodestrutivo. Assim, enquanto as brasas ainda ardiam sob as pedras milenares de Roma, a imagem de Nero, seja como salvador, seja como incendiário,
já começava a se fixar no tecido da memória histórica, destinada a inflamar, por séculos e milênios, as discussões sobre sua verdadeira responsabilidade na maior tragédia urbana da antiguidade. Quando as últimas labaredas se extinguiram e Roma emergiu de seu calvário como uma cidade mutilada, coberta por cinzas e silêncios soterrados, uma necessidade humana e política se impôs com a força inevitável de um destino: encontrar um culpado. O incêndio não podia simplesmente ser fruto do acaso ou da negligência. Sua dimensão e ferocidade clamavam por uma explicação, e para muitos, a figura de Nero parecia se ajustar de maneira sinistra àquele vazio ardente deixado pelas chamas. Em meio às ruínas fumegantes e às multidões deslocadas que vagavam entre os escombros, os rumores ganhavam corpo, como brasas ocultas sob a cinza. Dizia-se que o imperador, ávido por espaço para concretizar seus devaneios arquitetônicos, havia mandado incendiar a cidade que governava. A coincidência entre a destruição e o subsequente início das obras de sua colossal Domus Aurea reforçava para muitos a ideia de que a tragédia fora premeditada, um ato deliberado de arrogância e desumanidade. Tácito, em sua crônica implacável, observa que, embora não se possa afirmar com certeza que Nero tenha ordenado o incêndio, também não se pode ignorar que as suspeitas foram alimentadas pela conduta do próprio imperador. Sua paixão por reconstruir, seu desprezo pela arquitetura tradicional de Roma, sua ânsia por deixar uma marca indelével e artística na cidade, tudo parecia convergir para que o incêndio fosse visto não como um acidente, mas como uma obra, ainda que criminosa, de sua vontade. Ciente do perigo que essas acusações representavam para sua imagem e sua autoridade, Nero reagiu com uma frieza estratégica. Buscou rapidamente um bode expiatório que desviasse a fúria e o ódio populares de sua pessoa. A escolha recaiu sobre um grupo pequeno, marginalizado e amplamente incompreendido: os cristãos. Ainda uma seita obscura dentro do mosaico religioso romano, os seguidores de Cristo eram vistos com desconfiança e repulsa pela maioria da população. Sua recusa em participar dos cultos tradicionais, sua negativa em prestar adoração aos deuses do Estado e sua prática de ritos privados, envoltos em mistério, alimentavam os piores preconceitos. Para muitos romanos, os cristãos eram ateus, subversivos e potencialmente perigosos. Assim, nada mais conveniente do que atribuir a eles a responsabilidade pelo incêndio. Nero ordenou uma perseguição implacável. Cristãos foram presos em massa, muitos interrogados sob tortura, para que confessassem o suposto crime e delatassem outros membros da comunidade. As execuções seguiram-se com uma crueldade calculada, projetada para satisfazer tanto o desejo popular de vingança quanto a necessidade do imperador de reafirmar sua autoridade. Em espetáculos organizados nos jardins do Palatino, os cristãos eram crucificados, envoltos em peles de animais e lançados às feras, ou, mais macabramente ainda, amarrados a postes e incendiados vivos ao cair da noite, transformados em tochas humanas que iluminavam os banquetes do imperador. A visão dessas mortes atrozes foi registrada com horror por Tácito, e apesar de sua antipatia pelos cristãos, não deixou de condenar a brutalidade das punições. Esses eventos marcaram o início do martírio cristão em Roma, transformando os perseguidos em símbolos de resistência espiritual e, posteriormente, em santos venerados por milhões. O sangue derramado nos jardins de Nero regou as raízes de uma fé que séculos depois se tornaria a religião dominante do império que agora os perseguia. Mas, para além da tragédia das vítimas, a acusação contra os cristãos serviu, sobretudo, como cortina de fumaça para encobrir a figura de Nero. Durante um tempo, conseguiu aplacar os ânimos populares e afastar as suspeitas mais graves. Contudo, o gesto revelava mais do que uma tática política. Demonstrava até que ponto o imperador estava disposto a instrumentalizar o medo e o preconceito para preservar seu poder. Assim, a culpa pelo incêndio foi transferida de forma eficiente para os cristãos, enquanto Nero prosseguia com seus planos de reconstrução e magnificência. No entanto, a dúvida semente lançada nas cinzas jamais se extinguiria. Até hoje,
permanece incandescente na memória da humanidade. O verdadeiro incendiário de Roma foi o imperador, o acaso ou a própria necessidade histórica de transformação. Das cinzas, Roma ergueu-se outra vez, como tantas vezes ao longo de sua história, mas desta vez, não apenas como uma cidade reconstruída, e sim como uma visão radicalmente nova, moldada pela vontade férrea e pela imaginação grandiosa de um único homem, Nero. O imperador, que tantos acusavam de ter iniciado o fogo, agora se apresentava como o arquiteto da ressurreição urbana, promovendo uma reforma que alteraria para sempre o perfil da capital do império e, com ela, os próprios fundamentos do urbanismo romano. A reconstrução de Roma após o incêndio não foi uma mera reposição das estruturas perdidas, mas um projeto ambicioso, imbuído de uma visão estética e funcional revolucionária para sua época. Ordenou-se que as novas edificações fossem erguidas em pedra ou outros materiais resistentes ao fogo, abandonando sempre que possível a madeira e as técnicas construtivas que haviam se provado tão vulneráveis. As ruas, antes estreitas, tortuosas e propícias à propagação de incêndios, foram alargadas, retificadas e orientadas, segundo uma lógica mais racional, permitindo maior circulação de ar e reduzindo os riscos de futuras tragédias semelhantes. Foi nesse contexto que o imperador iniciou a realização de sua mais célebre e controversa obra, a Domus Aurea, a Casa Dourada. Erguida sobre uma vasta extensão de terra que, antes do incêndio, era ocupada por bairros inteiros e pela aristocracia romana, a Domus Aurea não era apenas um palácio, mas um complexo arquitetônico colossal, que incluía jardins, lagos artificiais, pórticos monumentais e salões decorados com mármores raros e pinturas exuberantes. A grandiosidade do projeto chocou a elite romana. Muitos viam naquela construção a confirmação das piores suspeitas, que o incêndio fora, de fato, provocado para abrir espaço ao delírio megalomaníaco do imperador. A extensão do palácio, que se dizia ocupar uma área de mais de 50 hectares, parecia um insulto aos milhares de cidadãos que haviam perdido suas casas e suas vidas na tragédia recente. Contudo, para Nero e para seus partidários, a Domus Aurea era mais do que um símbolo de poder. Era a materialização de uma nova concepção de Roma, não mais uma cidade de amontoados caóticos, mas uma metrópole digna do esplendor imperial. O palácio foi adornado com invenções arquitetônicas ousadas, como a célebre sala octogonal giratória, que movia-se lentamente para acompanhar o curso do sol, e revestido com ouro, pedras preciosas e estuques que refletiam a luz, como se o próprio palácio fosse uma estrela terrestre. Ao mesmo tempo, Nero não deixou de promover medidas que, ao menos em aparência, beneficiavam a população. Regulamentações urbanísticas foram implementadas, estabelecendo padrões para a altura das novas construções e criando sistemas de proteção contra incêndios. Foram abertas praças públicas e corredores de segurança entre os edifícios, enquanto novos aquedutos e depósitos de água eram planejados para garantir suprimentos em casos de emergência. A nova Roma de Nero, portanto, nasceu sob o signo da dualidade. Por um lado, representava um avanço arquitetônico e urbanístico sem precedentes. Por outro, tornava-se um monumento vivo ao ego imperial, levantando questionamentos éticos e políticos que atravessariam os séculos. Muitos romanos passaram a considerar a cidade não mais como a pátria comum, mas como o palco privado da vontade de um só homem. E assim, das ruínas do antigo tecido urbano, surgiu uma Roma transformada, mais ordenada, mais monumental, mas também, talvez, mais fria e menos orgânica, como um teatro grandioso no qual o próprio imperador desempenhava incessantemente seu papel favorito, o de criador absoluto. As pedras limpas e alinhadas, os foros reconstruídos, os novos arcos e avenidas largas, tudo parecia gritar não apenas a superação do desastre, mas a tentativa, quase desesperada, de reescrever a memória da tragédia, apagando, junto com os escombros, as suspeitas que pairavam sobre Nero. Contudo, nem mesmo as colunas de mármore mais brilhantes puderam obliterar as cicatrizes invisíveis deixadas pelo fogo, nem silenciar as vozes que, baixas e obstinadas,
continuavam a perguntar: e se por trás de toda essa beleza residisse a mão culpada do próprio restaurador? Assim, a nova Roma de Nero tornou-se ao mesmo tempo obra de reconstrução e monumento à dúvida. Um legado ambivalente que, como tantas outras criações humanas, mesclava progresso e tragédia, arte e destruição, redenção e culpa. À medida que as pedras da nova Roma se assentavam e as cinzas começavam lentamente a ceder espaço para os mármores reluzentes e os jardins geométricos, Nero, consciente do poder invisível da imagem e da narrativa, empenhou-se em uma campanha meticulosa e sofisticada de propaganda imperial. Mais do que reconstruir a cidade devastada, era necessário reconstruir a confiança, a lealdade e, acima de tudo, a memória do povo romano sobre seu imperador. Em um império que, embora vasto e poderoso, ainda carecia dos instrumentos modernos de comunicação em massa, a propaganda se fazia através de outros meios, igualmente eficazes: monumentos, moedas, espetáculos e a própria arquitetura. Cada coluna erguida, cada avenida alargada, cada aqueduto restaurado, tornava-se um testemunho silencioso, mais eloquente, da generosidade e da competência do imperador. E assim, Nero aparecia representado nas moedas cunhadas após o incêndio como Bos Restitutor Urbis, o restaurador da cidade, com a cabeça laureada, símbolo da vitória não sobre inimigos estrangeiros, mas sobre o caos e a destruição interna. Além disso, a propaganda se desdobrou em uma sequência de grandiosos espetáculos públicos. Jogos, corridas de bigas e festivais de música e poesia eram organizados não apenas para entreter a população exaurida, mas também para reforçar a imagem do imperador como patrono das artes, amigo do povo e defensor da Romanitas, a essência da civilização romana. Nero, mais do que qualquer imperador antes dele, entendeu o poder político do espetáculo. E assim, quando subia aos palcos improvisados, vestido como um trágico grego, entoando canções ou declamando poemas, não o fazia apenas como artista, mas como soberano, delimitando sua autoridade não pela espada ou pelo decreto, mas pela admiração estética e pela emoção compartilhada. Essa performance política, no entanto, gerava reações ambíguas. Enquanto o povo das classes populares, em grande parte, via com entusiasmo e simpatia o imperador que se misturava com os artistas e oferecia festas colossais, a aristocracia e o Senado consideravam tais atitudes uma afronta à dignidade imperial e à tradição romana. Nas artes plásticas e na arquitetura, o mesmo princípio guiava suas ações. A monumental Domus Aurea não era apenas um palácio privado, mas uma afirmação estética de poder. As pinturas de paisagens idílicas, as abóbadas adornadas com ouro e pedras preciosas, os salões onde a luz natural penetrava calculadamente, tudo ali transmitia a ideia de um imperador que transcendia a mera administração política e se colocava como um demiurgo, um criador que moldava não apenas a cidade, mas a própria experiência sensorial dos que nela habitavam. Entretanto, por trás dessa construção cuidadosa da imagem, o ressentimento e a suspeita permaneciam latentes. A propaganda imperial, por mais eficiente, não conseguiu apagar completamente os rumores de que o incêndio fora obra do próprio Nero. Pior, para muitos, a ostentação das novas obras, principalmente a Domus Aurea, tornava-se uma provocação, um lembrete constante da tragédia que privara milhares de romanos de seus lares para que o imperador pudesse erguer seu palácio dourado. Os escritores da época e da posteridade, sobretudo os historiadores senatorialistas como Tácito e Suetônio, reforçaram essa percepção, delineando o retrato de um imperador ególatra, insensível e esteticamente obcecado, que se preocupava mais com a grandiosidade de suas obras e a perfeição de suas performances do que com o bem-estar efetivo de seus súditos. Assim, mesmo os gestos de generosidade e as reformas urbanísticas acabaram sendo lidos por muitos como tentativas cínicas de autopromoção e de manipulação simbólica. Mas há que se considerar que Nero também soube cultivar uma base popular sólida. Para as camadas mais humildes, que raramente tinham voz na historiografia oficial, o imperador que organizava festas, distribuía alimentos e criava novas infraestruturas,
podia, muito bem, ser visto como um benfeitor. A tensão entre essas diferentes percepções de Nero, o déspota estético ou o imperador do povo, é, ainda hoje, um dos aspectos mais fascinantes de sua figura histórica. Assim, enquanto Roma se recompunha fisicamente, sua memória e sua narrativa política eram moldadas habilmente pela propaganda imperial. Mas como as brasas ocultas que resistem ao tempo e ao vento, as suspeitas não se extinguiram, preparando o terreno para os episódios que, poucos anos depois, marcariam a queda trágica de Nero e o fim da dinastia Júlio-Claudiana. O incêndio de Roma, mais do que uma catástrofe urbana ou uma tragédia humanitária, sedimentou-se na história como um divisor de águas que redefiniu, de maneira profunda e multifacetada, os rumos políticos, religiosos e culturais, não apenas da capital do Império, mas de toda a civilização romana. Sua herança não se restringiu aos escombros calcinados ou às avenidas ampliadas. Estendeu-se, como uma cicatriz invisível, sobre o imaginário coletivo, sobre as relações de poder e, sobretudo, sobre as crenças que moldariam a alma do Ocidente. Politicamente, o incêndio consolidou um novo paradigma na relação entre o imperador e a cidade. A figura de Nero, que até então transitava entre a admiração popular e o desprezo aristocrático, passou a ser definitivamente associada a uma ideia de poder personalista, estetizado e, para muitos, irresponsável. A reconstrução de Roma, embora tecnicamente avançada e visionária, foi interpretada como a imposição da vontade imperial sobre a tradição, um gesto de arrogância que sacrificava a memória da velha cidade em prol da vaidade de um homem só. Ao mesmo tempo, o incêndio acentuou as tensões já existentes entre o poder central e os setores senatorial e aristocrático. A remodelação urbana e a edificação da Domus Áurea foram vistas como símbolos claros da centralização do poder nas mãos do imperador, corroendo ainda mais os resquícios da República e transformando Roma, de uma cidade de cidadãos, em um cenário sob domínio absoluto do princeps. A partir desse episódio, a imagem do imperador como o único artífice do destino romano tornou-se ainda mais pronunciada, pavimentando o caminho para formas cada vez mais autocráticas de governo. No campo religioso, o impacto foi igualmente profundo e duradouro. A perseguição aos cristãos, desencadeada como resposta ao incêndio, marcou o primeiro grande episódio de repressão sistemática contra essa comunidade emergente. O martírio de inúmeros cristãos, muitos dos quais seriam posteriormente canonizados, transformou o solo romano num campo sagrado de testemunho e sofrimento, dando origem a uma tradição de resistência espiritual que alimentaria o crescimento e a consolidação do cristianismo nos séculos seguintes. Esse episódio evidenciou também a vulnerabilidade das minorias religiosas no seio do Império e a disposição do poder imperial em manipulá-las como instrumentos de contenção social e política. A perseguição dos cristãos em Roma, sob Nero, inaugurou um ciclo de violência e intolerância, que se repetiria em diferentes graus e intensidades até a conversão de Constantino, mais de 2 séculos depois. Assim, o incêndio, ao contrário de sufocar essa nova fé, acabou por fortalecê-la, conferindo-lhe mártires, mitos e uma narrativa de vitória sobre a opressão. Culturalmente, o incêndio e a subsequente reconstrução alteraram para sempre a estética e a organização urbanística de Roma. A concepção de ruas mais largas, edificações resistentes ao fogo e espaços públicos melhor distribuídos foram legados concretos que influenciaram o planejamento urbano em todo o Império, servindo de modelo para outras cidades e províncias. A Domus Áurea, com sua ousadia arquitetônica e decorativa, embora posteriormente repudiada e em parte destruída após a morte de Nero, exerceu uma influência duradoura sobre a arte e a arquitetura romanas, antecipando estilos e técnicas que seriam aperfeiçoados nos séculos seguintes. No plano simbólico, o incêndio cristalizou-se como metáfora da fragilidade da ordem humana, diante do caos, da transitoriedade da glória e da inevitabilidade da ruína, temas que, mais tarde, seriam retomados por poetas, historiadores e artistas como lições sobre a natureza do poder e da civilização. A imagem de Roma consumida pelas chamas
passou a habitar o inconsciente coletivo, ora como advertência contra os excessos da ambição, ora como símbolo do eterno renascimento da urbe, sempre capaz de ressurgir, mais bela e mais forte, de suas próprias cinzas. O nome de Nero, por sua vez, jamais se desvinculou do incêndio. Para muitos, ele foi o incendiário, o tirano que sacrificou sua cidade à vaidade. Para outros, um governante injustamente acusado, vítima de circunstâncias e de uma tradição historiográfica hostil. O fato é que o episódio definiu sua reputação para sempre, transformando-o em um dos arquétipos históricos mais ambíguos e fascinantes. Ao mesmo tempo, artista e criminoso, criador e destruidor, mártir da própria lenda que o sufocou. Assim, o legado do incêndio transcendeu o evento físico para se converter em um acontecimento civilizacional, cujas reverberações moldaram a política, a religião e a cultura de Roma e do mundo romano. Até hoje, ao contemplarmos as ruínas do Império ou ao evocarmos o nome de Nero, não é apenas o fogo que recordamos, mas as consequências profundas e duradouras que ele provocou em uma cidade e em uma humanidade sempre divididas entre o desejo de construir e a pulsão inevitável de destruir. O incêndio de Roma, transcendido em memória, transformou-se em mito, e com ele, a figura de Nero deixou de pertencer apenas ao domínio da história para ingressar no panteão ambíguo dos personagens, cuja essência é continuamente reinterpretada ao sabor das épocas, das ideologias e das sensibilidades. Desde as primeiras crônicas até as manifestações mais recentes da cultura popular, o julgamento de Nero oscilou entre a condenação inflexível e a reavaliação humanizada, desenhando um retrato em que as linhas da culpa e da inocência, da loucura e da genialidade, da barbárie e da civilização se entrelaçam de forma indissolúvel. Os historiadores da antiguidade como Tácito, Suetônio e Dion Cássio legaram-nos os relatos que fundamentaram a versão tradicional da culpa imperial. Nero como o incendiário, o artista depravado que, insensível à dor de seu povo, transformou uma tragédia urbana em espetáculo estético, tocando sua lira enquanto a cidade ardia. Esta imagem, poderosa e cinematográfica, ancorou-se de tal forma na imaginação coletiva que resistiu por séculos à contestação, perpetuando-se como símbolo do governante, que, entregue aos excessos da vaidade e do poder absoluto, é capaz de sacrificar sua própria pátria para satisfazer seus caprichos. Contudo, os próprios fundamentos dessa narrativa são, hoje, objeto de crescente revisão historiográfica. Muitos estudiosos contemporâneos apontam para as ambiguidades, contradições e interesses políticos presentes nas fontes antigas, reconhecendo nelas não apenas relatos históricos, mas também discursos moldados pelas circunstâncias e pelos ressentimentos da elite senatorial, que viu em Nero um tirano destruidor das tradições republicanas. Arqueólogos e historiadores modernos destacam que incêndios de grandes proporções eram eventos relativamente comuns em Roma, dadas as condições urbanísticas precárias e o clima seco do verão mediterrâneo. A magnitude do desastre de 64 d.C., embora excepcional, pode ter resultado da conjugação de fatores naturais e humanos, mais do que de uma conspiração imperial. Além disso, as medidas de assistência às vítimas e de reconstrução da cidade empreendidas por Nero indicam para alguns não a frieza calculada do culpado, mas a ação pragmática de um governante diante de uma calamidade. Assim, a figura de Nero começa a ser contemplada sob uma luz mais complexa, não apenas como o monstro incendiário da tradição, mas como um imperador singular, profundamente marcado por sua paixão pelas artes, pela busca de inovação e pela ruptura com os padrões de seu tempo. A Domus Aurea, outrora símbolo da loucura megalomaníaca, é hoje reconhecida como uma obra-prima da arquitetura romana, antecipando soluções estéticas que influenciaram decisivamente os desenvolvimentos posteriores. Na cultura popular, porém, a imagem arquetípica de Nero resiste. Ele continua a ser representado como o louco que tocava enquanto Roma queimava, como o vilão que consumou a tragédia máxima do Império. O cinema, a literatura e as artes visuais perpetuaram esta visão, que, pela sua força simbólica,
ultrapassa as nuances da crítica histórica. A cena do imperador entoando canções enquanto o fogo devora sua cidade tornou-se metáfora universal da insensatez e da crueldade do poder, evocada em diferentes contextos, sempre que se pretende denunciar o governante que, indiferente à destruição, se compraz com o espetáculo de sua própria glória. E, no entanto, há também quem veja na trajetória de Nero o retrato trágico do artista incompreendido, cuja sensibilidade e aspiração à beleza colidiram violentamente com as exigências brutais do poder político e com as expectativas de uma sociedade profundamente conservadora. A sua vida, então, poderia ser lida não como um drama de vilania pura, mas como uma tragédia grega, em que a híbris, o desmedido, levou inevitavelmente à queda. Assim, entre o mito e a história, entre a condenação e a reabilitação, Nero continua a habitar o imaginário humano como um enigma insolúvel, uma chama que jamais se extingue, oscilando eternamente entre a luz criadora e o fogo destruidor. O julgamento de Nero, iniciado sob os céus avermelhados da Roma incendiada, permanece em aberto, refletindo, mais do que os fatos de um tempo remoto, as questões e dilemas que, ainda hoje, assombram a relação entre o poder, a responsabilidade e a memória. Das cinzas que arrefeceram sob o peso do tempo e dos escombros que um dia se ergueram como testemunhas silenciosas da destruição, Roma renasceu. Não pela primeira vez, nem pela última. Pois Roma, mais do que pedra e argamassa, é um princípio, uma ideia indomável que, como a fênix da mitologia, consome-se em fogo apenas para, do próprio calor, forjar-se mais forte, mais bela, mais eterna. O incêndio de 64 d.C., que parecia aos olhos dos que o viveram o fim do mundo, foi, na verdade, apenas mais uma metamorfose em uma longa e contínua sequência de renascimentos. A cidade que a chama devorou não desapareceu, transformou-se. A madeira inflamada deu lugar à pedra sólida, às vielas labirínticas, a avenidas ordenadas, os bairros empilhados, a praças abertas ao ar e à luz. Roma ergueu-se de sua ruína com a dignidade de quem conhece a precariedade de todas as coisas humanas, mas também com a certeza de sua própria permanência. E sob os céus límpidos que sucederam à fumaça, novos fóruns se construíram, novos templos foram consagrados, e novos imperadores desfilaram com suas legiões pelos arcos triunfais. O tempo seguiu seu curso, indiferente à dor passada, mas atento à lição inscrita nas pedras, que toda glória é transitória e toda ruína, potencial de renascimento. Para além da reconstrução material, o incêndio legou a Roma e ao mundo uma narrativa sobre a fragilidade da ordem humana e a resistência das culturas que sabem reinventar-se. As chamas que engoliram casas, monumentos e vidas também incineraram antigas certezas, abrindo espaço para novas concepções de cidade, de poder e de memória. E assim, Roma perpetuou-se não apenas como capital de um império, mas como símbolo supremo da capacidade humana de recomeçar. Por isso, ao caminhar hoje entre as ruínas do Fórum, ao contemplar os vestígios das termas e dos aquedutos, ao tocar as colunas partidas que testemunharam a fúria das chamas e a paciência da reconstrução, não se deve ver apenas a decadência, mas também a vitória silenciosa da permanência sobre a destruição. Roma ardeu, sim, mas Roma não se extinguiu. Nunca se extinguirá. Pois enquanto houver memória, enquanto houver voz que evoque seu nome, enquanto houver pedra sobre pedra, ou sequer lembrança delas, Roma será eterna. Assim, termina esta narrativa, como Roma nunca termina, renascendo sempre sob novas formas, novos impérios, novos incêndios e novos renascimentos. Pois Roma não é, nunca foi e jamais será apenas um lugar. Roma é um tempo que se recusa a passar.